Eu sempre sonhei em ser mãe e eu queria ter muitos filhos. Mas ao longo da minha vida eu comecei a dar ouvido às vozes do mundo. E aí, só aos 27 anos eu tive o meu primeiro filho. O meu nome é Renata, eu sou serva do Senhor Jesus, sou a esposa do Sérgio e eu sou mãe de 4 filhos. Bom, desde que eu casei com o Sérgio, a gente decidiu juntos que nós iríamos demorar um pouquinho para ter filhos, porque eu tinha 23 anos, ele tinha 29, mas a gente tinha a expectativa de, como todas as pessoas, curtir mais, né? Curtir um pouco mais a vida. E então a gente falou, vamos esperar, vamos viver, vamos viajar. E com o passar dos anos, nós começamos a deixar que as coisas do mundo entrassem no nosso relacionamento. Então a gente começou a se dedicar muito ao trabalho e essa questão da maternidade foi ficando um pouco de lado. Mas a gente sabia que a gente precisava ter filhos e a gente queria ter filhos. Não era uma coisa, não, eu não quero ter filhos, mas eu cheguei ao absurdo de perguntar para o meu chefe, eu posso ter filhos? Então eu estava tão envolvida com essa questão de trabalho, buscando as coisas que hoje eu falo que são correr atrás do vento. Bom, e aos 27 anos, então, com uma gravidez super planejada, eu consegui, ficar grávida e apesar de ter sido uma gestação difícil, eu tive o meu primeiro filho, o Pedro. Logo após o nascimento do Pedro, eu voltei a trabalhar, voltei a me dedicar muito ao meu trabalho e também por questões de achar que o Pedro era um filho único, era melhor do que ter mais filhos, porque daí ele ia ter que dividir a atenção dele. Eu fui deixando novamente a maternidade de lado. E então se passaram aí 9 anos, um longo processo que Deus me mostrou muitas coisas em relação ao trabalho, em relação à minha vida, principalmente familiar com meu marido. Nós tivemos que resolver algumas questões. E então, depois de 9 anos, eu quis ficar grávida novamente. Achei que era um bom momento. Eu tinha 36 anos e já tinha aprendido muitas coisas, então era a hora de ter um filho. Novamente conversei com meu marido e mais uma vez nós, através de uma gravidez planejada, nós decidimos então, vamos ter filho. E Deus nos concedeu. Imediatamente, eu nunca tomei anticoncepcionais e logo na primeira tentativa eu fiquei grávida. Só que no mesmo dia que eu fiquei grávida, que eu descobri que eu estava grávida, eu descobri que eu tinha um câncer na tireoide. Não era, segundo os médicos, nada comprometedor, mas foi uma notícia difícil, né? A alegria de saber que eu estava grávida, mas ao mesmo tempo a preocupação em relação ao câncer. E aí, com poucas semanas, 8 semanas na verdade, logo na sequência dessas notícias, eu perdi o primeiro bebê. Foi um momento difícil, mas ainda naquela situação de ter que fazer a cirurgia para retirada do tumor, eu fui vivendo as coisas meio que atropeladas, né? Eu tinha acabado de perder o bebê, mas ao mesmo tempo eu tinha que me curar ali daquele câncer. Então eu estava num momento de muita intimidade com o Senhor e aquilo me fortaleceu bastante. E eu estava firme, não, eu vou ter o meu bebê, vou tentar novamente e Deus há de me abençoar com a maternidade, uma vez que eu já tinha resolvido todas as minhas pendências, as minhas questões. Eu achava que Deus ele iria me presentear, né? Porque eu tinha resolvido tudo que eu precisava resolver, eu já tinha resolvido. Então era inconsciente, mas eu achava que um filho seria a coroação, né? O que finalizaria todo o meu processo. Passou um ano, menos de um ano talvez, eu falei, vou tentar novamente ficar grávida. Tentando, né? Na primeira, de novo, fiquei grávida novamente. E aí falei, nossa, o meu Deus, ele é fiel, né? Ele me possibilita ficar grávida e eu vou viver isso. E estava super feliz, só que com 12 semanas eu perdi novamente o bebê. E aí
essa segunda perda, como eu já tinha uma idade um pouco mais avançada, os médicos solicitaram exames para investigar por que eu estava perdendo e descobriu, né, que o meu bebê era uma menina, né, nós descobrimos que era uma menina, que a gente chama Maria Júlia, e ela tinha síndrome de Down. E aí os médicos falaram, olha, não tentem novamente ter filhos porque é perigoso, ou procurem fazer uma fertilização, alguma coisa que dê mais garantias, porque você já está com uma idade avançada e isso pode causar algum problema, até porque quando eu perdi o segundo bebê, eu tive uma hemorragia, então foram momentos difíceis para nós, como família, por conta das preocupações relacionadas, né, com a medicina, com a minha saúde. E eu lembro que nessa época uma irmã chegou para mim e falou, olha, o seu milagre é o Pedro, é o seu filho, seu primeiro filho. Talvez você não tenha outros filhos. Ele foi um milagre, porque realmente até a gestação dele foi muito difícil. E aí, a partir daquela situação que eu vivi, eu comecei a descansar no Senhor, né? Foi difícil, mas eu entendi que não era mais para eu ter filhos. Então, poxa, já tinha perdido 2 vezes, então não era mesmo o momento, enfim, Deus não queria que eu tivesse filhos. Claro que esse processo foi sofrido, foi um processo de luto, de perda, de entender quem Deus é e o que Ele faz nas nossas vidas, a vontade dEle para nós. Mas, enfim, eu fui vivendo e o meu coração foi sendo consolado pelo Senhor. Eu fui recebendo da parte do Senhor esse acalento de, olha, você não vai ter mais filhos, mas o seu casamento está restaurado, você vai viver com o seu filho, ele vai ter, possivelmente você vai ter netos. E aí eu comecei a vislumbrar essas coisas, uma vez que eu já tinha tratado essas questões de trabalho. E aí os anos passaram novamente. Bom, e aí aos 42 anos, né, quando mesmo a medicina falando que não dava, que não era possível, eu com 2 meses de gravidez já descobri que eu estava grávida. Eu tinha acabado de ter Covid, tinha tomado remédios que para a gravidez eram prejudiciais. Eu tive que ficar em casa um período maior e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo, por que eu tenho que ficar 15 dias em casa, né? E a Covid não passava. E hoje eu enxergo que era Deus cuidando para eu ficar ali naquele período inicial de gestação que é mais difícil. Deus precisava cuidar ali daquela questão. E aí eu fiquei praticamente 1 mês em casa, só que eu já estava grávida. Descobri então com 2 meses que eu estava grávida da Maria Luísa. E foi uma gravidez maravilhosa, tranquila, não tive nenhuma intercorrência, não tive nenhuma questão que nas outras gravidezes eu tive. E em tudo isso eu enxergo o quanto Deus, Ele tem o tempo dEle, Ele trabalha nos nossos corações. A gente tem uma questão de achar que a gente merece alguma coisa porque a gente está seguindo, agora eu estou seguindo a Deus, e agora eu estou orando, agora eu estou fazendo o meu devocional, agora Deus vai me presentear, e Ele fala, não é assim. É tudo pela graça dele. O fato dele ter me dado a maternidade, né, novamente, também poderia não ter acontecido, mas o meu coração já estava consolado, eu já sabia, eu já tinha passado pela situação através do sofrimento de, olha, não é o que Deus quer, entender a vontade de Deus para minha vida. Então isso, o fato de eu ter ficado grávida novamente, não significa que Deus faz isso sempre, mas foi um milagre, foi realmente algo que Deus presenteou. E eu falo que Ele não presenteou só a mim, mas a toda a nossa igreja, para a gente enxergar esse Deus que faz essas coisas no tempo dEle. Então, muitas mulheres sonham em ter filhos, muitas mulheres que já passaram por situações de arrependimento como o meu, né, de ter dado ouvido às vozes do mundo e hoje sentem, poxa, eu não prestei atenção nisso e a minha vida passou e hoje eu não posso mais ter filhos. Acontece isso também.
Mas eu creio que esse Deus que me deu essa oportunidade, e Ele está me dando agora essa oportunidade de testemunhar, né, para muitas pessoas o quanto Ele é fiel. E eu acho que o principal disso também é a gente entender que o propósito de Deus é a família. Então a gente não pode menosprezar isso. E lá no passado eu errei muito em relação a isso. E eu sei que Deus me tratou meu marido, mas se o propósito de Deus é a família, a gente tinha que dar foco para a nossa família. A gente tem que entender que Ele pode nos dar filhos, pode não nos dar filhos, mas o nosso objetivo sempre tem que ser voltado para essa questão, né? Quando nós nos unimos, casamos, a gente tem esse propósito. Então eu entendo que tudo isso que eu vivi na maternidade é para Deus me tratar. Ele me tratou, mas eu poderia não ter passado por isso. Então eu hoje procuro explicar isso e falar isso para o máximo de mulheres possíveis, né, que estão sempre ao meu alcance. Eu estou sempre falando, cuidado, não dê ouvidos às vozes do mundo, porque depois isso vai passar e aí você vai ficar com o sofrimento de ter perdido a sua vida buscando coisas que não eram aquilo que Deus queria para você, porque Deus, Ele sabe, né? E a gente sabe através da palavra de Deus o que é o padrão. Nós temos que buscar o padrão. Se Ele vai nos conceder ou não é outra questão, mas o que é importante é como está o nosso coração. E o meu coração não estava na maternidade, por N motivos, mas ao longo desses 20 anos, né, 22 anos, ele me ensinou isso, né? E hoje eu sou grata a Deus, porque eu tenho a Maria Luísa, eu tenho a Maria Júlia no céu, eu tenho um outro bebê no céu, eu tenho o Pedro, e Ele restaurou a minha sorte, né? E por isso eu sou muito grata a Ele, mas eu quero sempre que Ele me deixe sempre perto dEle. A minha oração sempre é, Senhor, não me deixa te abandonar, porque eu sei que o Senhor sempre vai estar comigo, mas o meu medo é eu estar longe do Senhor, porque quando eu estive longe do Senhor é que eu dei ouvidos às vozes do mundo e não aquilo que o Senhor falava para mim, né? Falava na palavra dEle. Então, eu agradeço a Deus, né, pela vida da Malu, do Pedro e da restauração que Deus trouxe para minha família, mas sempre oro para que eu nunca desvie como foi no passado e que eu consiga ensinar os meus filhos, né, a ter esse amor, essa obediência ao Senhor, que é o que nos faz viver uma vida de obediência centrado na palavra de Deus. No passado, Deus e a minha família não era uma prioridade para mim, mas através do sofrimento e o sofrimento que aconteceu especificamente com a maternidade, eu pude aprender do Senhor e hoje eu tenho foco na minha família. Então eu cuido da minha família, eu diminuí drasticamente essas questões de trabalho. Eu sei que mesmo que eu tenha que trabalhar, o foco não é mais o que eu tinha no passado, mas o que eu tenho hoje, que é o meu bem precioso, que é o relacionamento que eu tenho com o Senhor e a minha família. E é isso que eu desejo para todas as pessoas que se encontram dando ouvidos às vozes do mundo, que vocês ouçam aquilo que Deus fala na palavra dele e que vocês tenham a vida de vocês voltada para o Senhor e para a família de vocês.